Oi, Tia Araju. Amém. Aleluia. Boa noite para todos. Jumance. Como André. Meu convidado especial, André. Alejandro. Oi, Pedro. Boa noite. Opa, estamos aí, boa noite. Mais uma noite Amém. bonita. A Xana Rivelino. Ó, Riva. Amém. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Paulo Amém. Vargas, sempre junto. Oi, Paulo. Amém. Amém. Oi, mãe. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, amém. Amir. Estou vendo a Amir aqui. A Mira entrou. Muito bom. Graças ao Senhor. Amém. Aleluia. Muitos irmãos e irmãs entrando. É. Muito bom. O Valmor também entrou. Olha o Natal. Ei, Natal, beleza? Edilando. 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 Amém. Muito bom. Muito bom. André, a intenção hoje é reforçar um pouquinho o que falei no domingo, né? Sobre a perseverança da esperança. Estamos ansiosos, na verdade, né, por esse tema. Desde que se lançou o convite lá, muito bonito, né, muito importante para a gente. Então, acho que os irmãos estão realmente com uma grande esperança de ganharem bastante vida nessa noite. Minha preocupação é que esse tema passa assim meio assim como água com açúcar, né? E é um assunto extremamente importante, né? Também para amadurecimento, né, dos filhos de Deus e principalmente para Deus poder fazer a sua vontade através dos seus filhos na igreja, né? O que você está vendo, Pedro? Com relação a esses termos, então, realmente não são água com açúcar, mas o que está no teu coração, especialmente para hoje, em relação a esse termo de perseverança tão importante para nós? O texto básico, eu vou usar Romanos 5, né? Romanos 5, quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir Romanos 5, né? Os primeiros versículos, o versículo 1 até versículo 5. Aí nós vamos seguindo, né, por aqui. Capítulo 5 de Romanos, né, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar nisso, né, só esclarecendo para os irmãos que esses três itens que compõem a estrutura da vida cristã ou a estrutura da vida da igreja, fé, amor e esperança, na verdade, esses três itens estão mesclados, estão interligados. Você não consegue falar de um sem falar de outro, porque, né, estão extremamente ligados. Eu vou explicar isso para os irmãos. Então, aqui diz: justificados, pois, mediante a fé. Nós estávamos perdidos, né, desconectados de Deus e estávamos condenados debaixo do pecado. Nós tínhamos inimizade com Deus. Deus Santo não pode nos aceitar, né, um homem, né, com pecado, cheio de injustiça, e para resolver o problema dos nossos pecados, só há uma maneira: derramando o nosso sangue. Se derramarmos o sangue, também nós estaríamos acabados. A nossa vida aqui na terra teria acabado. Então, graças a Deus que Deus providenciou Cristo, né,
e realizou a redenção. Ele se tornou um homem, verdadeiramente um homem, viveu uma vida como um homem, uma vida perfeita, humana perfeita, e obediente a Deus, totalmente conectado a Deus Pai, e morreu obediente a Deus, uma morte na cruz vergonhosa, mas é por nossa causa. Amém. Derramou seu sangue precioso para que Deus pudesse ter base de justiça para nos perdoar os pecados, né? Então, graças a Deus que nós somos justificados mediante a fé. Amém. Mediante a fé. E não só justificados, nós temos paz com Deus. Quer dizer, aquela inimizade, quando o homem desobedeceu contra a palavra de Deus, transgrediu contra a palavra de Deus, criou-se uma inimizade entre o homem e Deus, tanto é que o homem teve que se desligar de Deus, desconectar-se de Deus, por causa dessa inimizade. O pecado é inimizade, essa transgressão é inimizade. Mas graças a Deus, então Deus fez Cristo morrer por nós e a sua eterna redenção que ele realizou na cruz e em ressurreição, ele se ofereceu a Deus tudo o que ele fez aqui na terra pelo Espírito eterno. Amém. Portanto, a redenção é eterna. E não só justificou, né, todo aquele que creu em Jesus, pelo simples fato de crer, assim como aconteceu com Abraão, simples fato de crer, Deus nos imputou para a justiça. É como nossa justiça. Então, graças a Deus, e nós temos paz com Deus, somos reconciliados. Bom, então a fé é a porta de entrada para as coisas de Deus, né? Aqui, e quando eu falo a fé aqui, não só é a fé objetiva, que é Cristo como a fé objetiva, mas é a nossa fé, quando nós cremos, né, em Deus, pela palavra do Evangelho, que trouxe Cristo para nós, a fé objetiva para nós, em nós, dentro de nós, do nosso espírito, quando recebemos essa palavra da fé, palavra do Evangelho, gerou pela primeira vez a nossa fé, a fé subjetiva. Então, é essa fé subjetiva é que nos justifica para com Deus, entendeu? Não é a fé objetiva, a fé subjetiva. Quando nós cremos, então, a Bíblia diz, Abraão creu, isso lhe foi atribuído como justiça. Nós cremos, isso nos é atribuído como justiça, tá? Então é a fé subjetiva. Amém. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai lendo, né, esses textos bíblicos, nós lemos de uma maneira muito superficial, muito corriqueira, né? Então, a fé não é só a ferramenta pela qual nós cremos e recebemos a salvação, a redenção e a justificação e também a reconciliação. Não só isso, mas a fé, você vê por aqui, a fé é uma porta, né? Aqui fala, temos acesso. Quando você fala em acesso, não é a porta, não é uma abertura, não é um portão. Quando fala, acesso é por aqui, né? Então, o acesso, então a fé é um acesso. Um acesso a quê? Acesso a esta graça. O que é essa graça? Essa graça, né, o nosso Senhor Jesus Cristo em João 1, quando ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então, Jesus trouxe esta graça para nós e nós só teríamos acesso a ela pela fé. Bom, afinal de contas, que é a graça? A graça é que o Deus, Jesus, ele trouxe o próprio Deus com todas as suas riquezas, a vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, né, está concentrado nesta graça. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo é a graça. Por que graça? Porque é presente, é gratuito. Nós não temos que fazer nada, não é pelas obras da lei,
mas é pela graça, gratuitamente recebemos pela fé, tá? Amém. Então, Amém. tudo começa por aí. Então, a fé, né, não só nos justificou, não só nos reconciliou com Deus, a fé nos deu uma porta de acesso a Deus. Amém. Amém. As coisas de Deus, entendeu? Sim, sim. A esta graça, aí começa toda a história. E antes de continuar a leitura em Romanos 5, André, vamos para Efésios capítulo 1. Nós lemos tantas vezes Efésios capítulo 1. Eu quero só chamar a atenção para um versículo, que é o versículo 3. Versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. A gente lê também esse versículo e passamos batidos. Nós não percebemos a riqueza disso, né? Desde quando o homem pecador teria, né, desconectado com Deus, teria acesso a essa bênção que está nas regiões celestiais? Sim, o homem nunca, jamais teria acesso, mas graças a Deus, por meio da fé, né, que não só nos justificou, não só nos reconciliou com Deus, nos deu paz com Deus, e a fé nos deu um acesso, uma porta. Esse acesso às coisas de Deus que estão nas regiões celestes, regiões celestiais em Cristo. Amém. Né? Então essa fé, né, nos dá esse acesso por meio de Cristo às coisas de Deus, a bênção, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Isso é uma coisa muito grande, viu, André? A gente a gente lê e passa bem superficialmente. Né? Pedro, você estava lendo, né, todos esses versículos. A gente que está na vida da igreja há bastante tempo já leu isso muitas vezes. E às vezes a gente se contenta apenas com a definição que a gente aprendeu de graça e tal, mas olhando agora esse acesso, não é só um presente por si só, né? Mas é um acesso a Cristo nessas regiões celestiais que vão gerar em nós algo para frente, né? Algo para a glória, não somente estático para o passado. Mas é isso que eu estou sentindo enquanto você está lendo esses versículos com a gente. E aí você percebe que eu quero que todos tenham essa consciência de que a religião, eu não gosto de falar assim, né? Mas a religião cristã, né, na verdade, a fé, não é mais uma religião. Muita gente fala, não, todas as religiões ensinam o homem a fazer o bem. Né? Todas as religiões levam a Deus. Não é verdade. Só a fé leva a Deus. Amém. Só Cristo, a fé por meio de Cristo, leva você a Deus. Porque nada mais te dá acesso às coisas de Deus nos lugares celestiais. É só pela fé. Né? Então, pela fé, nós temos acesso às bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí, complemento, então, com o que já falei no domingo, com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ali diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que se não veem. Eu já disse no domingo que a palavra certeza em grego é hipóstasis. Sim. Existe essa palavra em português. É hipóstase. Tá? Hipóstase. Hipóstase, se você for procurar saber, hipóstase é que nos filósofos antigos de antigamente, eles acreditavam que havia uma realidade permanente no universo. Uma realidade concreta, né, nesse universo,
e, portanto, hipóstase é substância. É a única coisa palpável, a única coisa que é a verdade, que é a realidade neste universo, né? Só que os filósofos não sabiam que essa realidade permanente, única nesse universo, é a própria verdade, que é o próprio Deus. Amém. Só Jesus. Deus, né? Tanto é que na filosofia moderna já nega isso. Certo, a filosofia moderna nega essa realidade permanente, né? Concreta nesse universo, né? Então, nós que cremos em Jesus, nós cremos nisso. Que nesse universo existe uma realidade, né? Permanente, concreta, Amém. E essa que é a substância de Deus, né? Então, só Deus é a verdade. Deus é a única verdade nesse universo. Se você tira Deus, não sobra nada. Tudo é vazio, tudo é falso, tudo é mentira. Então, só Deus é verdade. Então, hipóstase é a substância de Deus. Hipóstase é a verdade única, é a verdade absoluta, é a verdade permanente, que é o próprio Deus, né? Então, a fé o que é? A fé é essa substância da verdade única, verdade permanente de Deus, né? Que você espera e pela fé você alcança. E é a convicção de fatos que se não veem, quer dizer, você sabe que as coisas visíveis, na verdade, vieram das coisas invisíveis. Está aqui no versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, né, das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. As coisas de Deus são invisíveis, estão nas regiões celestiais, nas regiões espirituais em Deus, são invisíveis. E nós já nascemos acreditando nas coisas só pelo que vemos. Nós apenas percebemos o mundo ao nosso redor através dos 5 sentidos. E um dos sentidos é a visão. A gente só acredita vendo, né? Mas quando nós cremos em Jesus, nós aprendemos a ver as coisas invisíveis pela fé. Então, a fé, né, nos leva, né, a ver a realidade permanente, a realidade substantiva, né? A substância de Deus, a verdade, a única verdade nesse universo. Então, André, eu fico assim muito desesperado vendo que os cristãos em geral pensam que ingressou para mais uma religião que ensina o homem a fazer o bem, né? Se comportar como um cristão. Não é isso. Um cristão, pela fé, tem acesso às coisas maravilhosas de Deus. É a única verdade nesse universo, que é o próprio Deus. É a única realidade, né, substantiva, permanente nesse universo, é Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Então, pela fé, voltando lá para Romanos 5, versículo 2, né, ele diz: pela fé nós temos acesso a esta graça. Essa graça é exatamente essa realidade permanente no universo, que é Deus, a verdade, né? Nós hoje temos acesso ao próprio Deus. As coisas de Deus, as coisas invisíveis, as coisas espirituais, né? E na qual estamos firmes. Quer dizer, firmes aqui é conectados. Tá? Se você se manter conectado, você vai receber muita coisa dessa graça. Mas que tolice é de um cristão que recebe a salvação, é conectado com Deus no Espírito e depois vive desconectado. A gente tem que continuar vivendo
em conexão com Deus, na qual estamos firmes, temos que estar firmes nessa graça, continuar sugando vida e natureza de Deus por meio da fé nesta graça. Essa graça é, vamos dizer assim, é para nós mamarmos, é para mamar, para alimentar, para receber todas as coisas de Deus. Bom, aí sim você tem a esperança da glória de Deus. Amém, amém. Só mesmo pela fé, tendo acesso às coisas de Deus, você tem esperança de ser glorificado na glória de Deus. Amém. Entendeu? Ó Senhor Jesus, amém. Então tá tudo interligado, tudo interligado. Então, se você vê que a fé está ligada à esperança. Né? Sim, sim. Aí, você não teria esperança se não tiver a fé. Se a fé não te desse acesso às coisas de Deus, desde quando que você vai almejar, né, e receber a glória de Deus, né, e verdade. ser introduzido na glória de Deus, né? É verdade. Tá? Então aí, no versículo 3, nos mostra que processo você chega lá até a glória de Deus, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É onde eu quero chegar. É isso que eu quero falar nesta noite, né? As tribulações, né? Todo homem sofre. Sim, sim. Quando o homem nasce, já sofre. Muitos sofrem por fazer coisas erradas, né? Certo. Você paga, né, pelo que você faz errado, né, já na justiça dos homens, né? Você é multado, para mais grave, você é levado preso, né? Você né, recebe punições, quer dizer, então não é esse tipo de sofrimento que estamos falando, né? Mas é a tribulação, né, de uma vida cristã, sim, uma vida que você quer viver para Deus, tá? Então, uma pessoa que vive uma vida cristã normal, que busca o seu crescimento de vida, ele tem os seus sofrimentos inerentes à sua vida humana. Todos nós temos. Eu não é. Sim, sim. Né? Para começar, não é fácil, né, você ganhar o sustento de cada dia. Você, pelo suor do seu rosto, muito trabalho, é que você obtém o seu sustento, o pão de cada dia. Então isso faz parte dessa tribulação. Mas isso ainda é bem primário, né? É algo bem primário. Nós vamos subindo de nível. Mais do que isso, né? Você sofre porque você quer crescer em vida. Então, Deus, ele naturalmente manda para você algumas tribulações porque Ele ama você. Ele quer que você ganhe a perseverança, porque a tribulação é que gera perseverança. Sim. Pessoas que eu já disse no domingo que tem pais que querem super proteger os filhos, os nossos jovens, né, geração nova, né, são super protegidas, não se lhes permitem sofrer, são pessoas que não vão ter perseverança. Qualquer coisa na vida vão desistir, facilmente desistem, abandonam, largam, não é isso? Não, nós precisamos produzir no caminho da fé muitos cristãos que tenham a perseverança. Amém. Né? Então, o sofrimento, eu vou falar mais um nível de sofrimento. Um nível de sofrimento, primeiro, para você crescer em vida. Segundo, para você ajudar os outros a crescer em vida. Certo. Isso já são sofrimentos que Paulo fala em Colossenses, né? Ele completa o que resta ainda das aflições, né, a favor de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja.
Certo, né? certo. Então, nós não só sofremos no dia a dia pelos próprios assuntos pessoais, nós sofremos para buscar crescimento de vida, e nós sofremos também pelo labor de amor, para ajudar outros a crescer em vida, e nós também nós sofremos, não é, para que a igreja, né, possa amadurecer, crescer a nível que Deus quer para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Amém, amém. Então, não lamentem no meio dos sofrimentos. Deus tem um propósito em tudo isso, né? Né? Todas as coisas, Romanos fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Né? Então, se nós conhecemos esse processo, nós vamos louvar o Senhor pelas coisas que nós estamos passando, né? Amém. Porque essas coisas vão gerar perseverança. Perseverança é um produto valioso, André, valioso. Senhor Jesus, sim. Sabe qual é a diferença entre um cristão incipiente, um cristão criança, infantil, e um cristão maduro, crescido? Sabe qual a diferença? Qual a diferença? Exatamente a perseverança. A perseverança. A perseverança vai gerar isso, entendeu? Então, né, nós temos que dar graças a Deus, dar boas-vindas para a perseverança, porque a perseverança, se você perseverar, dia após dia, perseverar, você vai vendo o crescimento de vida, você vai vendo maturidade em você, pouco a pouco, e no fim você está sendo extremamente útil na mão de Deus. Amém. E você terá a esperança da glória. É isso que eu quero chegar. Então, aqui está, tribulação produz perseverança, sim, e a perseverança produz experiência. Essa palavra experiência, né, é dokime. Essa palavra se refere a aprovação ou caráter provado, né? Então, se você continuar a perseverar, porque em todo sofrimento, em cada perseverança, sim, está uma provação. Você pode ver que todas as coisas acontecem na sua vida. Você não entende muitas vezes por quê, mas são testes. Assim como numa escola, o professor dá vários testes para o aluno, para ver se o aluno é ou não é aprovado naquela matéria. Então, as coisas que nós passamos por meio do sofrimento é para gerar perseverança. E a perseverança vem junto com muitos testes para nos provar. E essas provas não visam nos reprovar. Deus quer nos aprovar. Amém, amém. Né? Deus faz-nos passar por tantos testes, tantas provações, porque Ele deseja nos aprovar. Amém, né? amém. E uma vez reprovar, né? E não para reprovar. Não para reprovar. Então, isso gera em você um caráter. Sim. Um caráter provado e aprovado. Amém, né? amém. E uma pessoa que tem um caráter provado e aprovado é útil na mão de Deus. Aí amém, gera a esperança. Por fim, gera a esperança. Amém. Aí você tem a esperança de quê? Esperança da glória de Deus. Amém, amém. Pedro, eu acho que esse é um ponto bem chave, porque geralmente, você falou da geração jovem, você desiste porque tem aquela mentalidade, olha, como não vai dar certo mesmo, por que eu vou passar por isso? Né? Como eu não vou conseguir um emprego, por que eu vou passar pela universidade? Então, essa produção, na verdade, produz uma relação nossa com a vinda do Senhor. Eu estava lendo esse versículo na Bíblia de King James. Depois do caráter aprovado, ele fala que o caráter aprovado produz confiança.
E assim, Isso. eu entendo que essa confiança é na vinda do nosso Senhor, a gente não vai se esconder com vergonha, né? Mas na Isso. verdade, com essa confiança de que essa obra de a fé, esperança e amor vai nos glorificar, né? Então assim, esse sentimento de pós-sofrimento, apesar de ser pesado hoje nessa vida cristã, na nossa vida pessoal, mas ele nos dá mais confiança na vinda do Senhor, né? Eu quando era bem novinho, quando comecei a ler essas coisas, né, diante do Senhor e da vinda do Senhor, eu chegava a ficar noites sem dormir de medo, sabe, Pedro? Parecia que, Sim. né, não ia acontecer nada, mas assim, esse processo que você está revelando para a gente, através da fé, sendo real para nós, sendo nossa experiência, nos vai dar confiança na vinda do Senhor. Isso para nós é um trilho muito importante para a gente seguir, firme seguindo essa palavra que você está trazendo para nós. E essa perseverança, André, ela na verdade vai na direção da esperança, a esperança da glória de Deus. Né? Amém, amém. Então, nesse domingo, eu vou falar um pouco, ligando essa perseverança com o labor de amor do próprio apóstolo Paulo. Né? O que motivou Paulo sofrer o que sofreu, certo? Ele não ganha $1 milhão por mês para fazer aquilo que ele fez. Pelo contrário, ele trabalha com as próprias mãos, né, para fazer tenda, para pregar o evangelho lá em Corinto. Né? Então, quer dizer, o que motiva a cada um de nós pregar o evangelho para uma pessoa e gerar essas pessoas em Cristo e depois cuidar delas? Sim, né? O que é que nos motiva? É justamente essa esperança. Amém. Porque essa perseverança não visa só uma coisa egoísta, só eu. Eu vou amadurecer, eu vou crescer, mas visando o que Deus quer. Né? Deus está preocupado com a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Deus está preocupado, né, de nós ganharmos mais filhos para Ele. Deus está preocupado em nós pregarmos o evangelho do reino, né? Nós conectarmos todos os homens que estão desconectados, estão debaixo do império das trevas, da autoridade das trevas, sofrem, não é isso? Estão sem rumo, vivendo debaixo da angústia, depressão, né? Não sabe de onde veio para onde vai, quer dizer, as pessoas estão desesperadas. Às vezes até pessoas assim, bem, né, você diz assim, uma pessoa bem de condições boas, e estão pensando em suicídio, quer dizer, não vê sentido nessa vida. Mas, e nós precisamos, nós como igreja, precisamos conectar essas pessoas com Deus. E isso vem pelo evangelho do reino, não só pregar o evangelho da graça. Nós precisamos, né, também ensinar essas pessoas a terem, né, a perseverança, né, a terem. Então, precisa de um labor de amor, precisamos cuidar dessas pessoas. Né? Isso nos faz crescer. Você vê como Deus é maravilhoso, né? Uma mãe que nunca teve filho, né? De repente tem um filho e começa a entender que é ser mãe. Né? Os sofrimentos vêm, as angústias vêm, né, o cansaço vem, não é isso? O labor vem, mas esse amor lhe dá força, né? E a esperança da glória lhe dá força para cuidar de uma pessoa, entendeu? Então, assim, são essas coisas que vão, né, que Deus usa para nos levar para lá. Bom, eu queria só continuar um pouquinho mais, lá em Tiago 1, fala a mesma coisa, né? Tiago está depois de Hebreus, depois tá? Depois de Hebreus, capítulo 1, versículos 2, 3, 4, né? Tá. Meus irmãos, tende por motivo de
toda alegria, Amém. o passardes por várias provações. Queridos irmãos, não fiquem tristes pelas provações. A própria palavra provação diz: provação é uma prova, provação é um teste. E todo teste visa a aprovação. Deus quer aprovar você. Oh, Senhor. Deus quer levar você para a glória. Amém. Essa esperança da glória. Todavia, entre nós hoje, no estágio atual, até o estágio de ser glorificado, está o caminho da perseverança. Oh, E essa perseverança, no meio da perseverança, há as várias provações, tá? Oh, Senhor. Sabendo que a provação da vossa fé, quer dizer, a nossa fé nos deu acesso às coisas de Deus. Sim. Mas a nossa fé precisa crescer. A nossa fé precisa ser, eu não sei como dizer, precisa agregar valor. Entendeu? Entendo. Ela precisa ser provada e aprovada para cada vez mais ganhar valor. Uau. Né? Ganhar, como é que fala? Qualificação, né? Vai ganhando, agregando valor. Então, nossa fé, né, precisa ser provada, né? Porque uma vez provada e confirmada, produz perseverança. Olha só. Então, a nossa fé precisa ser provada. Amém. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, a perseverança, ela tem que ir até o final. Não pare, tá? A perseverança vai fazer um trabalho completo na sua vida. Então, quando você chegar na ação completa, você será perfeito e íntegro, em nada deficiente. Você não terá falta de mais nada. Deus conseguiu levar você à perfeição. Portanto, a palavra perfeição é maravilhosa. Embora a perfeição implica em sofrimento, implica em provações, mas leva-nos, né, à perfeição, leva-nos à glória de Deus. Amém. Então, nesse sentido, eu vou ter que ir lá para 1 Pedro 1, viu? Vamos para 1 Pedro 1. Vamos lá. Que também fala assim, né? 7 ou não? Vou ler primeiro. Eu vou ler versículo 3 só para ele dar uma passada rápida, né? Tá bom, claro. Para saber o contexto. Né? Eu que me empolguei, desculpa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma nova esperança. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito foi reconectado com Deus, né? A vida de Deus foi gerada em nós. Nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor. Essa é a esperança. Amém. Para uma herança incorruptível. Existe uma esperança que não é desta terra. Não são os milhões de dólares, né, que os esportistas estão ganhando, que todo mundo almeja, não é isso? Mas é uma herança incorruptível. Amém. É uma herança sem mácula, imarcessível. Reservada nos céus para vós outros. Toda a nossa bênção está nos céus, viu? Senhor Jesus. Não tenha muita esperança na coisa na terra, né? Mesmo que você ganhe amanhã na loteria, ganha 100 milhões, né? Ainda não é nada comparado a isso, certo? Senhor. Amém. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha só, a fé, né? Mediante a fé para a salvação preparada
para revelar-se no último tempo. Quer dizer, Deus quer nos levar até lá. Essa é a nossa esperança. Isso que tem que me motivar para viver. Eu estou motivado, viu, André? Estou motivado. Amém, né? Embora já não tenho 18 anos, mas estou extremamente motivado. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações. Aqui prova que Deus não nos faz sofrer porque Ele é masoquista. Como muitos falam que Deus é masoquista, né? Deus me largou aqui, ao Deus dará, não tem até uma música que fala isso, né? Não é verdade. Deus nos prova conforme a nossa necessidade. Senhor. Né? Se nós temos, por um breve tempo, quer dizer, por o menor tempo possível. Não é que Deus às vezes faz demorar uma aprovação. Deus gosta de ver a gente sofrer. Né? Aquele espírito de Jó na parte inicial, né, do seu livro. Deus gosta de me ver sofrer. Ele não tem olhos de carne, não sabe o que eu estou passando, não é isso? Não é verdade. Deus nos faz passar por provações por amor a nós. Porque Ele quer nos dar essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservado nos céus para nós. Aleluia. Aí, versículo 7 diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, né? Você vê que aqui não fala a fé diretamente. Não é uma vez confirmada a fé. Porque a fé já está lá. Você creu, você já tem a fé subjetiva em você. Mas essa fé precisa ser provada para ganhar valor agregado. Você está me entendendo? Sim. Né? Por exemplo, o minério de ouro misturado com muitas impurezas tem um valor. Conforme o grau de pureza, vai subindo de valor agregado. É ou não é? Sim. E até você conseguir purificar a 99,9%, aí chega a um valor extremo, eu digo, um ouro perecível. Né? Mas o valor da nossa fé é muito mais, né? É muito maior do que esse ouro perecível, mesmo apurado por fogo, né? Ele vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na vinda do Senhor Jesus. É a nossa esperança. Entendeu? Então, não murmure contra as provações. Provações, põe na cabeça, provação é para aprovação. Deus quer te aprovar. Deus quer levar você à perfeição. Deus quer levar você à maturidade. Deus quer te levar à glória. Essa é a nossa esperança da glória. Né? E aí nós vamos ter o quê? Aquela coroa, né, imarcessível da glória. Bom, a quem não havendo visto a mais, no qual, vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha, se nós enxergarmos o que apóstolo Pedro está vendo, nós não reclamaríamos das tribulações, não reclamaríamos das provações. Nós amamos a Deus, amamos esse Senhor, amamos tudo que Ele está fazendo conosco, todo o trabalho de Deus. Nós cremos que todo esse trabalho está produzindo alguma coisa substantiva, da mesma forma como hipóstase é a verdade, né, substantiva, a verdade permanente, verdade de Deus. Ele está produzindo essa verdade dentro de nós. Senhor Jesus, amém. Vai tirando tudo que é falso, tudo que é vaidade em nós,
e vai sobrar só a substância de Deus em nós, né? Então, isso é para exultar. Amém. Qual a religião que leva o homem a isso? Qual a religião? Me diga uma religião. Não leva o homem a isso. Não. Por isso, irmão, a religião cristã não é uma religião. É a conexão com Deus, e você Senhor. tem que permanecer conectado. E se você permanecer conectado, Deus manda aprovações, porque você precisa se agregar à sua fé, ao valor da sua fé. Senhor. Precisa a pureza precisa aumentar. O grau, né, de crescimento, de maturidade precisa aumentar. E Deus está fazendo isso conosco. E qual é o fim disso? Versículo 9. Amém. Obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Portanto, Amém. Queridos, tudo começa com a fé. A nossa fé abriu uma porta para nós, e nós hoje temos acesso à graça. Amém. Temos acesso ao próprio Deus. Nós temos acesso às coisas de Deus, temos acesso à hipóstase, temos acesso à verdade única, temos acesso à substância de Deus, à natureza de Deus, à vida de Deus, né? Então, essa fé nos leva a tudo isso, só que, por outro lado, na nossa vida humana, precisamos passar por provações. Sim. Para que essas coisas de Deus possam serem depositadas em nós. Você entende? Sim. As provações que nós passamos, as tribulações, sofrimentos, com perseverança, é para depositar essas coisas de Deus nesse homem, na alma do homem, na sua transformação. Amém. É a sedimentação das riquezas de Deus na nossa alma, no nosso coração. É isso que Deus está fazendo, não é maravilhoso? Maravilhoso, muito lindo. Uau. Por isso, André, eu digo assim, muita gente fala, a esperança, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a esperança é a vinda do Senhor. Mas não é só a vinda do Senhor, a esperança, viu? A esperança para aquele que não busca a perfeição. Aqueles que não querem passar por provações. Aqueles que, né, não permanecem conectados pela fé, né, para que a sua alma seja transformada. Aqueles que não estão dispostos a aumentar o grau, né, o valor da sua fé, por meio de sofrimentos, de tribulações, de provações, não é isso? Para que mais da verdade de Deus, mais da substância de Deus sejam sedimentadas em nós. Sim. Então, para que esperar a volta do Senhor? Porque para esses, quando a volta do Senhor chegar, acabou a chance dela de serem vencedores. Essas pessoas vão ser lançados, embora não para a perdição eterna, porque uma vez salvo é salvo para sempre, a salvação nossa é eterna, mas haverá um período em que eles estarão fora, não é isso? Da dispensação do reino. Eles estarão no choro e ranger de dentes, também para serem o quê? Amadurecidos. Porque eles precisam ser provados, viu? Se não é hoje, é amanhã. Não é isso? É melhor hoje, porque no máximo são 100 anos, não é isso? Amanhã serão 1000 anos. 1000 anos. Então é melhor ser provado hoje. Portanto, eu digo assim, muita gente fala, não, a segunda vinda de Cristo é nossa esperança, mas para quem não busca ser vencedor, não é a esperança. É o fim do prazo da sua chance de ser vencedor. Então, eu quero terminar com 2 Timóteo 4, né? O Paulo, a partir do Paulo, versículos 6 a 8, Paulo, ele morreu martirizado, né? Mas contente. Oh, Senhor Jesus. Porque ele fez tudo aquilo que tinha que se fazer, ele partiu vencedor. Dá uma olhada. Oh, Senhor Quanto Jesus. a mim, estou sendo já oferecido por libação
e o tempo da minha partida é chegado. Eu vou explicar isso melhor no domingo, tá? Tá. Então chegou o tempo dele. Combati o bom combate. Oh, Senhor. Completei a carreira, guardei a fé. Amém. Só tem sentido a gente ter a esperança na volta do Senhor se você busca isso. Oh, Senhor Jesus. Se você busca combater um bom combate, completar sua carreira e guardar a fé, aí tem sentido. Aí a vinda do Senhor é a sua esperança. Sim. Vale a pena perseverar por essa esperança. Amém, tá? amém. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Amém. E não somente a mim, não somente a Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. É onde eu quero dizer para vocês todos que amar a vinda do Senhor é um selo de um vencedor. Oh, Jesus. A igreja em Filadélfia é uma igreja vencedora. E tem uma característica, eles amam a volta do Senhor. Amém. Então, quem ama a volta do Senhor, a vinda do Senhor, é porque quer ser aperfeiçoado hoje. Quer agradar o Senhor hoje, quer ser útil na mão do Senhor hoje. Senhor. Né? Então, esses buscam o quê? A coroa da justiça. Amém. Paulo já tinha certeza, segurança de que ele já tem essa coroa da justiça, está reservada para ele. Sim, sim. E eu quero ter essa certeza. Amém. Até o final da minha vida. Amém. Né? Se o Senhor voltar antes, antes de partir, eu quero ter essa certeza. Portanto, Amém. Queridos irmãos, eu também quero, Pedro. Isso é combustível. Quero. Isso que me anima, viu, André? Isso que me anima. Sim, o meu combustível para viver cada dia animado. Amém, embora tenha sofrimento, tribulações, provações, mas estou sempre animado. Por quê? Amém. Porque esse é o combustível. Né? Senhor. Diga um pouco você. Vai, falei muito. Olha, eu estou aqui desfrutando muito, mas realmente, né? Tudo tem essa conexão. Então, existe um poder, uma força, esse combustível, na verdade, é porque essa porta está aberta para nós todos aqui, né, Pedro? Mesmo que a gente, nesse momento, talvez, muitos que estão ouvindo essa live, tenham sofrido, até no meio das provações, derrotas, fracassos diante do Senhor, mas essa noite é uma noite de renovar essa esperança na vinda do Senhor, sabendo que esse ponto hoje a gente pode se arrepender e aproveitar ainda as outras oportunidades que o Senhor vai nos dar, ainda hoje à noite, ou amanhã, ou durante esses dias que o Senhor está dando essa palavra. Então até domingo a gente vai ficar esperando por mais, porque nós temos sentimentos que essa palavra está dando essa abertura. Então você fala de combustível, também, né? Eu também sinto essa energia que eu não sei de onde vem, não porque olhando para mim, mas porque existe nessa palavra e esse acesso da fé, né? Como você falou também com relação ao amor, as coisas que nós estamos buscando para a nossa vida não estão nessa terra. Então a gente está acessando essa outra dimensão para nos edificar e realmente nos levar para essa vitória, para essa coroa, né? Então eu gostei muito do que o Paulo falou, né? Não somente a mim, porque ele amava a vinda do Senhor, mas tem espaço para todos quantos amam a sua vinda. E acho que isso somos nós hoje, né? Amém. Você lembra que alguns anos atrás, numa conferência de jovens, eu falei um pouco sobre cosmos. Sim. O céu, né? Porque eu queria tirar esse conceito do homem do nós apenas acreditamos as coisas que vemos no mundo cartesiano, no mundo tridimensional, mundo físico material. Então eu fui mostrando para os irmãos ali que nós somos quase nada nesse universo, nesse cosmos. Somos quase nada, menos que um pó. Mas Deus se importa conosco. Amém. Né? E nós somos o centro da sua economia, da sua vontade. Amém. E eu quis mostrar também que o céu não é esse céu físico. O céu
no terceiro céu está em outra dimensão. Então, as coisas de Deus estão em outra dimensão. Então, já estava preparando os irmãos para isso. Sim, Né? sim. Para sair um pouco da nossa mente cartesiana. Porque as coisas da fé não são dessa dimensão. Amém. Né? Por isso, né, Paulo fala em 2 Coríntios 4:18, não buscamos as coisas, né, que se veem, mas buscamos as coisas que se não veem. Amém. As que se veem são temporais, passageiras. As que se não veem é que são eternas. Essas são as coisas que buscamos pela perseverança até chegarmos à glória de Deus. Inclusive, André, nessa pandemia, vários, né, eu não digo alguns irmãos, familiares estão passando por um momento de tristeza, porque, né, houve, né, a partida de entes queridos, né, tal, seja pela Covid-19, seja por outra doença ou por outro motivo. Quer dizer, muitos estão passando por tribulações, mas quero aproveitar, né, para consolar todos esses de que tudo isso vai contribuir para que o valor da fé, né, aumente, né, nessas pessoas, se a gente souber aproveitar. Amém, né? amém. Tá bom? Então, fazer uma oração para terminar, que eu preciso gravar aqui, tá? Claro, claro. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa visão tão maravilhosa. Senhor, por meio da fé, Senhor, nos deu acesso às tuas coisas celestiais e espirituais, Senhor, invisíveis, tão maravilhosas, Senhor, para o homem, maravilhosas demais para nós. Senhor, nós queremos aproveitar, manter-nos conectados, Senhor, sempre ser ligado a essa graça. Senhor, nós queremos também dar boas-vindas, Senhor, às provações, nos dá perseverança, nos dá graça para passar por todas as provações, porque nós queremos chegar à perfeição e chegar a sermos glorificados naquele dia, e nós queremos ser úteis para cumprimento da tua vontade aqui na terra. Trazer o teu reino aqui na terra. Abençoa todas as famílias, todos que nos ouvem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Então, boa noite a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Muito obrigado. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Amém. Travou aqui. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos